Bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Jeremias. Hoje nós vamos ler Jeremias 38. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, aleluia. Jeremias 38. Jeremias na cisterna. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias e Passur, filho de Malquias, ouviram as palavras de Jeremias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, quem ficar nessa cidade morrerá à espada, de fome, de peste, mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá. Porque a vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, e este a tomará. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem que ser morto, porque ele está dizendo essas palavras. Desfalece as mãos dos homens de guerra que restam na cidade e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. O rei Zedequias respondeu: eis que está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias, lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas na cisterna, não havia água, apenas lama. Jeremias se atolou na lama. Ebed-Meleque, o etíope, o eunuco, estava na casa do rei e ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, Ebed-Meleque saiu na casa do rei e lhe falou: ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, que eles lançaram na cisterna, no lugar de onde ele está. Morreram de fome, pois já não há mais pão nessa cidade. Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Ebed-Meleque levou os homens consigo à casa do rei, a um lugar debaixo da tesouraria, e pegou algumas roupas usadas de trapos e o desceu a Jeremias na cisterna por meio de corda. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe agora essas roupas usadas, esses trapos nas axilas por debaixo das cordas. Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no pátio da guarda. Zedequias consulta o profeta. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, a terceira entrada da casa do Senhor. Ele disse: eu quero perguntar algo a você. Não esconda nada de mim. Jeremias disse a Zedequias: se eu disser algo, por acaso o Senhor, o rei, não me matará? E mesmo que eu lhe dê conselhos, o Senhor não me escutará. Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não matarei, nem entregarei na mão dos deuses, desses homens que querem matá-lo. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel, se você se render voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, então a sua vida será poupada, essa cidade não será queimada, e você terá a sua casa, e ficarão vivos. Mas se você não se render aos oficiais do rei da Babilônia, então essa cidade será entregue nas mãos dos caldeus, e eles queimarão vocês, e nada escapará na mão deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho receio dos judeus que passam para o lado dos caldeus, pois pode acontecer que os caldeus me entreguem nas mãos destes judeus, e eles zombem de mim.
Mas Jeremias respondeu: Ele não os entregarão, ouça a voz do Senhor que estou lhe dizendo. Então tudo correrá bem, e a sua vida será poupada. Mas se o Senhor, ó rei, não quiser se render, isso é, o que o Senhor Deus me mostrou, todas as mulheres ficarão na casa do rei de Judá. Elas serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia e dirão: os seus bons amigos, ó rei, o enganaram e o dominaram, mas agora os pés do rei se atormentaram na lama e eles o abandonaram. Assim todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos caldeus. Ó Senhor, não escapará das mãos dele, mas será prisioneiro nas mãos do rei da Babilônia. E essa cidade será queimada. Então Zedequias disse a Jeremias: que ninguém saiba dessa conversa, que você não morrerá. Se as autoridades souberem que falei com você e vierem procurá-lo e lhe disserem: conte-nos o que você disse ao rei. O que disse a você: não esconda nada de nós, e nós não mataremos você. Diga: presente a minha humilde súplica diante do rei, para que não me mandasse de volta a Jonatas, para que eu não venha morrer ali. Quando todas as autoridades se dirigiram a Jeremias e os interrogaram, ele falou como o rei havia ordenado. Então deixaram em paz, porque ninguém mais ficou sabendo o que foi conversado. Jeremias ficou no pátio da guarda até o dia que Jerusalém foi tomada. Esse texto ele é muito sério. Jeremias ele é jogado numa cisterna. Porque, gente, é muito engraçado. Quando você está fazendo a obra, parece que a gente vai assim: olha que coisa linda, a gente está fazendo a obra, olha que legal. A obra é linda, a obra de fato é linda. Ela é forte, mas a obra ela é marcada pela presença do Espírito Santo e pela presença do combate do inimigo. O inimigo, vocês acham que o inimigo queria que o povo fizesse o que Deus estava falando? E por que Jeremias estava dizendo ao povo: ó, se rende. Se vocês não se renderem, todo mundo vai morrer. Sabe, era um combate espiritual, mas era um combate físico. A questão era: você se rende ou você vai ficar lá? Você se rende ao seu inimigo e ele vai te levar cativo, ele vai te levar preso. Ou você vai lutar até o fim. Então, na mente deles, se eles lutassem, eles iam ganhar, porque eles eram homens de guerra. Só que Deus já estava avisando: se vocês lutarem, vocês vão morrer. Vai morrer um a um. A única chance de vocês ficarem vivos se vocês se renderem e irem, sim, escravos. Só que eles já tinham a lembrança de onde? Do Egito. Eles não queriam voltar escravos para nenhum lugar. Imagina. Aí eles começavam a fazer maldades, atrocidades com Jeremias, para ver se ele profetizava outra coisa. Jeremias ficava na posição: vocês se rendem, porque Deus não mente, Deus não brinca. Tanto é que o capítulo de amanhã, que é o capítulo 39, o título dele é Nabucodonosor toma Jerusalém. Gente, Jeremias passa 38 capítulos avisando. Jeremias, ele fala em 38 capítulos. Primeiro ele começa: gente, se arrepende, Deus vai permitir, nada. Depois disso, Jeremias, ele vai ali, ó, ele fala: agora já era, agora vai ser preso. Ou vocês se rendem ou vocês vão mortos. E aí ele é açoitado, ele é preso, ele é jogado em cisterna. Os amigos dele jogam um monte de trapo para ele colocar debaixo da axila e puxa eles da cisterna. A cisterna só tinha lama, ele fica preso dentro de lama. Sabe, quando a gente levanta a palavra, muitas vezes a gente vai ter que ir no limite, nos extremos. A minha posição, a sua posição de homem, de mulher de Deus, vai ter que ser uma posição que ou Jesus, ou Jesus. Nós estamos começando a entrar num tempo em que as pessoas de Deus vão ter que ser extremamente posicionadas. E eu tenho visto que as pessoas não estão posicionadas. Mais um pouquinho. E ser de Deus será crime, sabia? Já foi crime.
mas ser de Deus vai ser crime novamente. E ou eu e você assumimos o crime de sermos de Deus, assim, né? Ou a gente vai se render a esse século. As questões na política, as questões na sociedade, elas estão tão pesadas que o certo está virando errado e o errado está virando certo. Uma mulher de Deus e um homem de Deus posicionado hoje, na nossa década, no nosso tempo, neste século agora, só é um fala-fala. A oposição, ela é muito forte, mas mais um pouquinho. Mas algumas leis, tudo que falarmos será crime. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Quando isso acontecer, onde será sua base? Onde estará o seu coração? Quando as coisas desse século de fato se normalizarem, onde estará o teu coração? Você não poderá criar os teus filhos para a verdade. Sabe por quê? Porque ele vai estar na sociedade. E se na sociedade ele falar a verdade, você vai poder ser preso. Porque uma criança não tem trava na língua. E aí? É obrigatório ir para a escola a partir de 4 anos. E aí? Você não vai poder falar a verdade dentro de casa? Vai ser pesado. Ou a gente se posiciona, ou a gente não vai ver a glória de Deus. Vão existir 2 formas para os cristãos. As pessoas falam muito sobre a perseguição da igreja. Se vocês observarem, a perseguição da igreja, ela está cada vez mais pesada. Uma pessoa que vive um evangelho de verdade, ela está cada vez mais perseguida. Uma pessoa que vive, está tão aceito. Tem muitas vezes eu converso com pessoas, elas falam, eu não sabia eu não sabia isso aí não. Eu não sabia que isso era verdade. Eu não sabia. Isso aí, eu nunca vivi assim. Sabe por quê? Porque hoje, nos púlpitos de igreja, já tem se pregado uma meia verdade. Um pedacinho da verdade. 1/3 da verdade. O resto já está completamente secularizado. Tem igrejas que você pode casar 2, 3, 4, 5 vezes, porque o importante é ser feliz, não é, irmão? Gente, ou a gente vive um evangelho genuíno, ou a gente não vai ver a glória de Deus. As igrejas estão cheias de pessoas vazias, de pessoas que não fazem ideia do que é o evangelho. As igrejas estão lotadas, existe um evangelho coach sendo pregado por aí. E quando você vai ver, as pessoas não fazem ideia do que é o evangelho. Pessoas crentes de berço. O fulano perguntando para fulana que pergunta para mim. Onde é que está na Bíblia os 7 derramamentos do sangue de Jesus? Isso aí não existe, não. Quando eu dou as referências bíblicas, a pessoa... eu nunca vi isso. Você não... Tal coisa? Isso aí não está na Bíblia, não. Confessar pecado? A gente confessa é para Deus. Tiago 5,16. Confessem seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Não. É cada texto que as pessoas arrancam da palavra ou ignoram, que a gente não faz ideia. Ou a gente começa a viver um evangelho genuíno, ou a gente não vai ver a glória de Deus. Existe um estudo, mas um estudo muito sério, que ele diz que 70% dos pastores evangélicos do Brasil não leem a Bíblia. Não leu a Bíblia uma única vez. Não precisa, né, gente? Não precisa nem de Deus para pregar no púlpito. Eles arrumaram um método lá de afastar a palavra do púlpito. Não precisa. São como cegos guiando cegos. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que a comunidade, a sociedade aceita, a quem você quer agradar.
problema é que as pessoas estão cheias do nada, do vazio, do zero. Cuidado, porque o evangelho verdadeiro, ele vem carregando a sua cruz e seguindo. Isso é um evangelho. O evangelho verdadeiro, ele vem com a verdade. Não adianta você fazer tudo o que você quiser, que o cara lá de cima vai te dar. Não vai te dar. Não é o cara lá de cima, é o lá de baixo. Toma muito cuidado com o evangelho que você segue, porque talvez você não veja a glória de Deus. Porque a glória de Deus, ela só vem com um caminho chamado santidade, temor do Senhor. Sem temor do Senhor é impossível. Sem santidade ninguém agrada a Deus. Sem a verdade. A verdade, ela é comprada por um alto preço. A Bíblia diz que ela é comprada. Provérbios, capítulo 23, versículo 23. A verdade, a prudência e a sabedoria são compradas por um alto preço. Ou eu e você começamos a viver um evangelho de verdade, ou eu e você jamais viveremos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ou a gente se posiciona de fato em Deus, de fato, de corpo e alma, ou a gente não vai ver a glória de Deus. A gente vai viver aí, mas a glória de Deus não. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por todas as vezes em que ferimos o Teu Evangelho e nos conduza a pessoas santas. Espírito Santo, nos coloque na mesa de pessoas santas, onde possamos aprender da Tua Palavra, viver da Tua Palavra e transbordar a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que eu e você nos sentemos em mesas santas. Que mesas santas nos sejam apresentadas e concedidas. Existe gente santa na terra. A iniquidade, ela se espalhou, mas existe muita gente santa na terra. E que você se sente em mesas santas e que essas mesas santas te levem a um outro lugar, a um lugar que está lá no trono de Deus, para que você viva um evangelho, para que você viva boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, em nome de Jesus. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional, que é meu, que é seu, que é nosso, mas ele é principalmente de Jesus e é por ele que nós estamos aqui todos os dias. Deus te abençoe infinitamente, que hoje seja um dia repleto de revelações da sua vida, que hoje a palavra e a manifestação da glória de Deus seja clara diante de você, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, e até amanhã.